Olá, vamos continuar estudando nossa revisão de língua portuguesa. Nessa parte 3, nós vamos falar das classes de palavras variáveis. Então, já estudamos as 6 classes de palavras que flexionam. Então, olha aí, ó, se você estudou as classes de palavras variáveis, quer dizer aquelas que flexionam, que são o substantivo, o artigo, o adjetivo, pronome, numeral e o verbo. 6 classes. Então, você já sabe a noção de cada uma. Aqui é só um resuminho. Se você precisar de aprofundar mais, vá à sua apostila, que lá está cada uma dessas 6 mais detalhada. Então, o substantivo é a palavra que vai dar nome, o artigo vai preceder o substantivo, ou seja, sempre será colocado antes de um substantivo com o qual vai concordar, definindo-o ou indefinindo-o, né? Então, daí nós vamos ter o definido ou indefinido, e varia também em gênero e número como substantivo, porque ele vai concordar com o substantivo, então, se o substantivo for do gênero masculino ou feminino, o artigo também será. Se estiver no número singular ou plural, claro que o artigo também ficará como o seu substantivo. Só que o substantivo varia também em grau, aumentativo e diminutivo, e essa variação já não tem no artigo. No adjetivo, que é a palavra que vai dar característica, estado, qualidade ou modo de ser que vai ser aplicado ao substantivo, esse vai variar em gênero, masculino e feminino também, por exemplo, bondoso e bondosa, em número, bondoso, bondosos, em grau, que é comparativo ou então o superlativo. Por exemplo, João é mais bondoso que Maria. O bondoso é um adjetivo no grau comparativo de superioridade. Mas se eu falar que João é inteligentíssimo, aí já está no grau superlativo, certo? Então, o adjetivo varia em graus, comparativo ou superlativo. Qualquer mais especificação, vá à sua apostila que você tem lá, ok? O pronome é aquela palavra que vai substituir ou acompanhar o nome. Por exemplo, se eu falo meu carro, eu tenho uma palavra aqui que acompanha carro, que é nome. Carro é substantivo. Então, meu está acompanhando. Quem acompanha o nome, quem se refere, palavra que se refere ao nome, ou é artigo, e artigo é sempre o ou um, então meu não é, ou é adjetivo, e adjetivo é fundamentalmente uma característica do nome. Seu não é uma característica, aliás, meu não é uma característica do nome. Numeral também vai acompanhar o substantivo, mas é indicando quantidade exata dos seres. Então, meu não indica quantidade, então a última palavra que vai se referir ao nome é pronome. É por isso que, então, você saberá classificar meu como um pronome. E como ele está acompanhando o nome, aí nós vamos chamá-lo de pronome adjetivo. E quando ele substitui o nome, por exemplo, ele saiu, este ele pode ser o João, pode ser o Antônio, pode ser o vizinho, pode ser o filho. Então, está sendo colocado no lugar de um nome. Por isso que nós vamos chamá-lo de pronome substantivo, porque ele substitui o nome. Aí, lógico que tem as outras classificações, pessoal, do caso reto, e ó, pessoal e do caso reto ou oblíquo, pronome possessivo como o meu, pronome indefinido, relativo, mas as classificações mais especificadas, volte à sua apostila que você as terá. Numeral, então, indica a quantidade e também, assim como nós já falamos nas variações do substantivo, do artigo, do adjetivo, o pronome também, lógico, vai flexionar em gênero, por exemplo, meu carro, minha casa, vai flexionar em número, meu carro singular, meus carros plural, vai variar em pessoa, por exemplo, ele saiu, estamos nos referindo à pessoa de quem eu falo, então quer dizer, está na terceira pessoa, mas se fosse eu sair, então
o sair se aplica a uma ação praticada pela pessoa que está falando, vem a primeira pessoa, ou seja, aquela que fala, e assim por diante. E em caso, porque quando ele funciona como sujeito da oração, como aqui, ó, ele é um pronome pessoal do caso reto, mas quando ele funciona como um objeto do verbo, por exemplo, eu ouvi sair, quer dizer, eu vi ele sair. Então, este o representa ele, então é um pronome, mas não está funcionando como sujeito, está funcionando como objeto do verbo. Então, eu digo que ele é um pronome pessoal, por representar a pessoa, a terceira pessoa do discurso, né, de quem eu estou falando, e do caso oblíquo, porque está funcionando como objeto do verbo. E o verbo é aquela palavra que indica principalmente uma ação, por exemplo, sair, estudar, um estado, por exemplo, estar, ficar, ser, né? Por exemplo, ficou triste, então ficar triste. Fenômeno da natureza, por exemplo, ventou muito ontem. Então, o verbo vai indicar principalmente ação, estado, fenômeno da natureza, ou seja, um processo localizando em função do tempo, quer dizer, aquela palavra que você vai classificar como verbo, ela estará indicando ou uma ação que está acontecendo no momento da fala presente, ou que é um ato habitual, ou que é algo já passado, né, pretérito, que ainda vai acontecer, então futuro, apresentando sempre um aspecto dinâmico. O verbo vai variar em modo, que é o indicativo, que é a certeza, que é o subjuntivo, quando tem dúvida, o imperativo, quando é uma ordem, um pedido. Os tempos são, né, o presente, o pretérito e o futuro, os básicos, sendo que o pretérito e o futuro se subdividem em outras, em outras pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, né? Então, se subdivide em outros tempos, por causa da característica que vai ter. Em número, lógico, que é singular ou plural, você vai colocar o verbo no singular, por exemplo, sair, ou então, saímos, então, eu saí, uma pessoa, então está no singular, nós saímos, então primeira pessoa do plural, né? Vai variar em pessoa, como já fizemos aqui, ó, sair corresponde a eu, quando falo saímos já é nós, então está variando essa forma, essas formas que eu estou vendo aqui estão variando de pessoa, de primeira do singular para a primeira do plural, etc. E também em voz, por exemplo, são três: voz ativa, quando o sujeito pratica a ação, voz passiva, quando o sujeito sofre a ação, e reflexiva, quando o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, sofre a ação. E depois que terminarmos o estudo das classes de palavras, que ainda tem as invariáveis para nós estudarmos, aí nós vamos entrar no estudo da sintaxe. Então, é importante que nós saibamos identificar essas classes de palavras relacionadas aí e as que ainda vamos estudar, porque quando entrarmos na sintaxe, então nós vamos saber que função, por exemplo, que um substantivo tem dentro do período. Então, os nomes que ora eu grifo aqui, não precisa se preocupar com eles agora, mas é só para você saber que quando você for fazer análise sintática e vir um substantivo na oração, é aquele substantivo que você vai identificar a função dele ali na frase, na oração, então ele poderá estar sendo um núcleo do sujeito, ou um núcleo de um objeto direto ou indireto, ou de um complemento nominal, ou de agente da passiva, ou de predicativo, aposto, ou vocativo, ou seja, esses nomes falados aí são termos da oração que nós vamos estudar dentro da sintaxe. E esses termos ditos aqui neste quadro são funções exercidas principalmente pelo substantivo ou outra palavra que vai ter o valor, a função de substantivo dentro da oração.
Ao passo que, se você sabe identificar uma palavra com um artigo, então automaticamente você vai saber que ele vai ter função adjetiva, que é sempre estar acompanhando um nome, fazendo referência a um nome, e sempre será uma adjunta de nominal dentro da análise sintática. O adjetivo, a hora que você sabe identificá-lo perfeitamente e como ele está sendo identificado dentro da oração, ou seja, diretamente ligado a um nome ou chegando ao nome, caracterizando o nome por interferência de um verbo, então nós vamos então aprender a classificá-lo sintaticamente como um adjunto de nominal ou um predicativo. O pronome é a mesma coisa. Se você sabe identificar que ele é um pronome substantivo, um pronome adjetivo, então você vai saber que função que ele tem. Se ele é um pronome substantivo, ele vai ter as funções substantivas, ou seja, aquelas mesmas que você viu ali no primeiro quadro. Se ele vai fazer o papel de um substantivo, e o substantivo pode ser isso aqui que comentamos anteriormente, então um pronome substantivo também pode vir a ser isso aí. Mas um pronome adjetivo vai fazer as funções que um adjetivo faz. Então, quer dizer, o que um adjetivo faz? Ele pode ser uma adjunta de nominal, então um pronome substantivo, um pronome adjetivo também poderá ser. Mas ele ainda pode ter também, às vezes, alguns pronomes, a função adverbial. O numeral também, do mesmo jeito que o pronome pode ser pronome substantivo ou pronome adjetivo, o numeral também poderá ser numeral substantivo ou numeral adjetivo, também com as mesmas características, ou porque ele se colocou no lugar de um nome, como se estivesse nomeando, né, dando nome a algo, ou porque ele está acompanhando o nome. E daí, a hora que nós sabemos reconhecer isso, a partir do numeral, a hora que chega na análise sintática, eu sei, um numeral substantivo sempre vai ter as funções substantivas, quer dizer, aquelas funções próprias do substantivo que você viu lá no número 1. E se ele for um numeral adjetivo que acompanha um nome, então ele vai ter as funções que um adjetivo tem. Então, quer dizer, o que o adjetivo pode ser? Ele pode ser adjunto de nominal, ele pode ser um predicativo, então o numeral adjetivo também pode vir a ser algo assim. Ou seja, poderá estar na oração funcionando como adjunta de nominal. E o verbo? Então, nós vamos ver que o verbo vai ser uma parte muito importante no predicado, porque não existe predicado sem verbo. E em se tratando de dois tipos de predicados, o verbal e o verbo nominal, você vai ver que o verbo sempre será o núcleo, a parte principal desses dois predicados. Mas ele continuará existindo no outro predicado, que é o nominal, só que aqui, lógico, o nome é o que vai ser o mais importante, mas o verbo estará lá, uma vez que não há predicado sem verbo. Então, quer dizer, este quadro aqui é para lembrar você as 6 classes gramaticais variáveis que já estudamos, recordar e já começar a associar o que eu tenho que entender direitinho, como ela aparece na oração, porque depois, na hora que eu for estudar a sintaxe, isso vai ser determinante para eu aprender bem a sintaxe. Então, agora nós vamos nesses 2 parágrafos que se seguem aí no seu material, espero que você esteja com o material em mãos, que foi colocado no grupo para você imprimir. Você vai identificar com o número 1 se a palavra for substantivo, 2 se for artigo, 3 se for adjetivo, ou seja, uma característica de um nome, e 4 se for pronome. Não importa que tipo de pronome é pronome, porque colocou-se no lugar de um nome ou acompanha um nome, então, número 4, não importa a classificação. No título do texto, que é briga de casal, você já observa que eu tenho a palavra briga nominando, né, denominando um acontecimento, uma discussão, um conflito, um desentendimento. Como é que se chama aqui que está acontecendo ali? Estou ouvindo barulho ali, é briga. Então, briga é nome. E casal também é nome. Quando 2 pessoas estão juntas, nós dizemos que formam um casal. Então, é o nome que se dá
a união de duas pessoas. Então, outro substantivo aí no título, são nomes. Agora, no primeiro período, ou seja, aqui do início de Ana até o primeiro ponto, que é chateadíssima aqui, ó, enchateadíssima, nós temos um período. Então, vamos ver o que é nome, o que é artigo aqui. Ana teve uma discussão com o marido e se trancou no quarto chateadíssima. Claro que você logo pensa, vai, existe alguém que se chama Ana. Ana é nome de alguém. Então, pronto. Se você falou que é nome, você já falou que é substantivo. Existe alguma coisa que se chama discussão, quando as pessoas estão em conflito, estão brigando, a gente pode dizer que está havendo uma briga ou está havendo uma discussão. Então, é um nome que se dá àquilo que está ocorrendo. Então, substantivo. Existe algo ou alguém, no caso aqui, que se chama marido. Olha, meu marido. Então, você nomeou aquele ser com essa palavra. Então, é substantivo. Quarto também, o nome de um lugar da casa, de um cômodo da casa. Então, essas 4 palavras são substantivos. Aí eu tenho aqui o substantivo discussão e uma ao lado. Eu nem penso que é numeral, porque uma poderia ser numeral, mas aqui não existe palavra acompanhando, nem contexto que queira provar para a gente que nós estamos nos referindo a apenas uma e não mais de uma discussão. Não, nós estamos nos referindo a uma discussão qualquer, no sentido generalizado. Então, é um artigo indefinido, assim como o está acompanhando o marido, o substantivo marido, mas agora definindo. Ana teve discussão com o marido, quer dizer, já dá para entender que é dela, não é outro, não é marido da vizinha, é o marido da Ana. Então, de novo, eu tenho um artigo agora definido. E se trancou no quarto, olha, a Ana trancou quem no quarto? Esse se nos remete à própria Ana. Então, você tem que compreender que esse se representa um nome. Então, substitui o nome. Quem faz isso é pronome. E quarto é substantivo, então você tem um no aqui, ó, porque quem se tranca em algum lugar. Que lugar foi esse? O quarto. Então, este ozinho, só o o, é um artigo definido, né? Definindo quarto, quer dizer, dá para entender que é o quarto da casa da Ana, não é em qualquer quarto. E chateadíssima, é como a Ana estava, é o estado da Ana. Então, é uma característica, é um estado, é um adjetivo. Encostou-se na cama, lógico, nós vamos ler o período todo. Encostou-se na cama, fechou os olhos e começou a respirar fundo para se acalmar, porque o que sentia naquela hora era vontade de avançar nele. Ponto final, então terminou o segundo período desse trecho. Então, eu tenho aqui nomes. O que tem aqui que dar nomes? Cama dá nome. Existe algo que se chama cama. Então, esse na, quem encosta, encosta em algum lugar. Que lugar foi esse? A cama. Então, esse a é o artigo que acompanha, que define o substantivo cama. Fechou o quê? Fechou o quê? Os olhos. Então, olhos nomeia aquilo que ela fechou. Então, é substantivo. E o os, olha, flexionando perfeitamente com o substantivo, então, lógico, é um artigo definido, porque eu sei de que olhos está falando, é dela, da Ana, né? E começou a respirar fundo. Eu estou vendo um A aqui, mas nem vou pensar em artigo, porque eu sei que artigo precede substantivo. E respirar aqui não é um substantivo, é a ação de respirar, é verbo. Então, esse A aqui não é o que nós estamos procurando, artigo. Para se acalmar. Para acalmar, a Ana vai acalmar quem? Esse se é o mesmo se que você já viu na linha anterior. É o pronome representando quem é que está se acalmando, é a Ana. Porque o que sentia naquela hora, olha, o que, olha que você só olha para o que, se você só olhar sem raciocinar, você não vai chegar a nenhuma conclusão. Mas quando você vir que você pode fazer isso, porque aquilo que sentia, olha, dá certinho, ó, aquilo que sentia, aquilo é sempre pronome demonstrativo, então esse o também é um pronome demonstrativo aqui. E sempre que você tiver um pronome demonstrativo e um que na sequência, pode ter certeza que ali você tem um pronome relativo, certo? E se aquilo é pronome demonstrativo,
certamente você está se lembrando do quadro que nós estudamos na nossa apostila e que aquilo, aquele, aquela estavam todos na sequência. Então, não se discute, aquela também é pronome demonstrativo. Como o pronome acompanha ou substitui um nome, aqui eu vejo que ele não está substituindo, ele está se referindo à hora, aquela hora. Então, pronome ou acompanha, substitui ou acompanha. Aqui ele não está substituindo, então ele está acompanhando, então hora é nome. Era vontade. Vontade também é nome. Aquilo que a gente sente quando quer algo. É vontade, é nome de alguma coisa. É lógico que é abstrato. Só existe vontade se existir alguém para senti-la. Então, é substantivo. Número 1. Nele, quando você fala ele, né, quem vai avançar em alguém. Em quem que ela quer avançar? Né? Ele, o marido. Então, ele, tá vendo? Representa um nome, então, pronome. Mas o cansaço falou mais alto que a raiva. Então, nesse período aí, você tem cansaço, que é nome, né? Eu estou esgotada. Então, a isso dá-se o nome de cansaço. Então, cansaço é nome, então, lógico, esse o é um artigo definido acompanhando o substantivo cansaço. Falou mais alto que a raiva. Olha, a raiva. Raiva também é nome, é algo que a gente sente, não deveria, mas sente. Então, se é nome de sentimento, é um substantivo, e esse a é o artigo acompanhando. Agora, cuidado com essa palavra alto. Alto, se eu falar rapaz alto, alto é adjetivo. Mas aqui, o que é alto aqui nessa frase? É o modo como a Ana falou, falou alto. Então, está modificando o verbo, o que modifica verbo é advérbio, nós vamos ver na nossa próxima aula nas classes de palavras invariáveis, tá? Cuidado para não confundir. Próximo período. Um trabalho estressante, filhos dando preocupações, pais idosos para cuidar. Então, aqui eu tenho nome daquilo que ela faz, que é o trabalho, a ocupação dela, a gente chama o que de trabalho. Eu vou para o trabalho, né? Então, trabalho é nome, então substantivo. Então, um trabalho, quer dizer, indefinido, não especificou o trabalho, mas é artigo indefinido. E como é que o trabalho é? Ele é estressante. Então, isso é uma característica do trabalho. Então, isso é um adjetivo. Filhos, existe algo que se chama filho. Então, filhos é substantivo. Existe algo que se chama preocupação. É o que a gente sente quando alguma coisa está incomodando. E nós ficamos com medo de alguma coisa acontecer. Então, isso é uma preocupação. Então, isso é nome daquilo que a gente sente. Assim como pais também é nome dos nossos progenitores, por exemplo, né? E pais idosos. Então, idosos é uma característica desses pais. Então, adjetivo. A exaustão, ou a exaustão, as exaustões, o cansaço. Então, exaustão é nome daquilo que a Ana está sentindo. Então, é substantivo e o a é lógico, um adjetivo, um artigo definido acompanhando. Cobrou seu preço. Cobrou o quê? Preço. Preço é o nome daquilo que cobrou de Ana. Então, é nome, é substantivo. Seu preço, está vendo que seu está acompanhando esse nome. Então, quem acompanha nome é artigo, é numeral, é adjetivo ou é pronome. Então, esse seu só pode ser pronome, porque exclui todas as outras características das outras classes que se relacionam com o nome. Não indica quantidade, não indica característica e nem simplesmente define ou indefine o nome. Indica é que ele pertence à pessoa de quem eu estou falando, é o preço dela, o preço que ela pagou. Então, a exaustão cobrou seu preço, quer dizer, o preço que a exaustão cobrou, então o preço da exaustão. E Ana, que nós já sabemos que é nome, é substantivo, adormeceu. Quando acordou, ela lembrou-se, então você vê muito bem que ela nos lembra Ana. Então, está no lugar de um nome, então é pronome. E esse se a mesma coisa, lembrou-se, né? Então, nos remete a ela, que é Ana, então é pronome também. Que tinha, sabe que pode ser pronome, mas aqui ele não é, porque eu não posso colocar o qual no lugar desse que. Né? Então, não é um pronome aqui. Tinha discutido com o marido, já falamos que é substantivo, então não precisa
de delongas aqui. Lembrou-se da raiva? Quem lembrou da raiva? Ana. E eu sei que esse sino me remete a Ana, então, pronome de novo. Raiva é nome daquilo que a Ana estava sentindo, substantivo, e este a que acompanha é o artigo definido, logicamente. Sentiu a raiva que, agora tem que de novo aqui, mas veja que este que é diferente daquele anterior, ó, é diferente desse lembrou-se que. Aqui lembrou-se da raiva a qual sentia. Se o que é substituível por o qual ou flexões, ele é um pronome relativo. Quando se fechou, fechou quem? Fechou ela mesma. Como é que eu sei que é ela mesma? Porque falou quando se fechou, quer dizer, fechou a si mesma. Então, esse se nos remete a Ana, é pronome. Quarto, já falamos anteriormente que é um nome, existe um lugar que se chama quarto, então aqui eu tenho um artigo definido e um substantivo. Mas qual era mesmo o motivo da briga? Qual era? Qual é pronome, só que aqui ele não é relativo. Para ser relativo, ele sempre estará com o artigo, o qual, a qual. Aqui ele está fazendo uma interrogação, mas é pronome interrogativo, mas número 4 está dentro do que nós estamos pesquisando no texto. Qual era mesmo o motivo, a razão, os motivos? Então, o motivo é o nome daquilo que eu estou procurando para ter gerado a briga. Então, é substantivo com o seu artigo definido, do mesmo jeito que briga é substantivo, é nome, com o seu artigo definido aqui, acoplado, né, com a preposição de. Ana, já sabemos que é nome, foi tomada por um esquecimento. Ela foi tomada pelo quê? Esquecimento. Como é que chama isso que tomou a Ana? Tá vendo como é que se chama isso que tomou a Ana? Esquecimento. Então, é um substantivo. E, acompanhando, tem o artigo indefinido, que não é quantidade de esquecimento, não. É um esquecimento de forma generalizada, não está especificado. Mas o esquecimento tem uma característica aqui, ó. Ele era total, mas tem mais uma, e era irremediável. Então, número 3, 2 adjetivos que você tem para caracterizar o esquecimento da Ana. Por nada deste mundo conseguia se lembrar. Por nada deste mundo, nada. Nada representa aquilo que não fazia a Ana se lembrar. Então, esse nada é um pronome indefinido número 4. Este, nunca se esqueça que é sempre pronome demonstrativo. E pronome ou acompanha ou substitui o nome. Ele não está substituindo. Logo após tem o substantivo mundo, o qual ele está acompanhando. Este mundo. Então, mundo é nome. Se lembrar, conseguia se lembrar, já sabemos que esse se nos remete ao substantivo Ana, então é um pronome. O esgotamento que vem enfrentando parece ter comprometido profundamente a memória dela. É o que ela vem enfrentando? Como é que chama aquilo que a Ana está enfrentando? Chama-se esgotamento. Chama-se, então é nome. Então aqui é um artigo acompanhando, porque se fosse esgotamentos, seria os. Então realmente artigo e substantivo. Que vem, lá vem o que? Quando aparecer o que, eu tenho que lembrar. Ele pode ou não pode ser um pronome. Mas para ser pronome, você vai ver que tem um nome anterior. E ele pode ser substituído por o qual? Ó, o esgotamento já é nome, ó, tem um nome anterior ao que, e eu vejo que esse que retoma esse esgotamento, esse substantivo, ó, o esgotamento que vem enfrentando. Então, ela vem enfrentando o esgotamento. Então, esse que representa esse nome. Então, o que substitui nome é pronome. E eu posso colocar o qual vem enfrentando para eu ter certeza que é um pronome e é relativo. Parece ter comprometido profundamente. Comprometeu o quê? A memória. Ó, o quê? A memória. Então, memória é o nome daquilo que está comprometido. Então, é substantivo. Então, esse a é artigo. Memória de quem? Da Ana. Só que, em vez de eu falar da Ana, que é substantivo, eu falei dela. Você sabe que esse ela é Ana. Então, está no lugar de nome, do nome Ana, então é um pronome. Ela também, você já viu que é a Ana. Então, está no lugar do nome, é pronome. Do mesmo jeito, se esquece, né? Se esquece, quis usar o verbo esquecer pronominal. Então, esse pronome
ou seja, usou o verbo esquecer, né? Pronominal. Então já falou que esse se é pronome também. Esquece de tudo. De que a Ana esquece? Tudo. Tudo o quê? Esquece da raiva, esquece da briga. Então, esse tudo está substituindo aquilo que a Ana esqueceu. Então, quer dizer, está colocado no lugar de nome. Então, de novo, pronome indefinido. Naquele é a preposição em, mas aquele que nós sabemos que sempre é pronome demonstrativo. Pronome substitui ou acompanha o nome. Aquele o quê? Aquele momento. Então, ele está agora acompanhando uma palavra, então essa palavra tem que ser um substantivo. Naquele momento, o motivo da briga, a razão, os motivos, está vendo que essas duas palavras se combinam direitinho? Por quê? Porque aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um artigo que o define. O motivo de quê? Da briga, a briga. Briga já sabemos que é nome, então este a é um artigo. Havia sumido completamente. De onde? De sua cabeça. Cabeça é nome da parte do corpo, então é substantivo. Então, sua o quê? Sua cabeça, para dizer que a cabeça pertence à pessoa de quem eu estou falando, que é a Ana. Então, esse sua acompanhou um nome, é um pronome possessivo no caso. Agora vejamos os verbos, vamos continuar o texto, mas agora vamos ver verbos e as flexões em modo e tempo. Então, Ana saiu do quarto devagar, foi até a cozinha, preparou um chá e voltou para o quarto. Então, eu tenho aqui várias coisas que a Ana fez, várias ações. Ela praticou a ação de sair, de ir até a cozinha, de preparar um chá e depois de voltar para o quarto. Repare que eu estou me referindo a ações que já foram executadas e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, já sei que o modo é indicativo e o tempo é pretérito perfeito, porque as ações estão representando fatos concluídos, passado e acabado, certo? Fato passado e acabado, os 4 verbos aí. Daí a pouco, Douglas, o marido, entrou. Já era hora de dormir e perguntou: tá mais calma? Então, o marido entrou, que tem a ação de entrar, tem o fato de se referir ao tempo que era hora de dormir, é o verbo ser aqui. Dormir também é uma ação. Perguntar também é uma ação. E excitar é a redução da palavra, do verbo, da forma verbal está. Está mais calma? Que informalmente a gente reduz e fala tá. Bom, aí quando eu me referi a entrou, eu estou me referindo a uma ação que o marido já fez. Então, pretérito perfeito, indicativo, porque é um fato positivo, não tem a menor dúvida. Do mesmo jeito que perguntou também, é coisa que ele já executou. Então, os dois estão no pretérito perfeito indicativo. Agora, o era é coisa passada também. Era a hora de dormir. Então, estou me referindo a um passado. Mas dá para você perceber que não é um fato passado e acabado. Eu estou me fazendo referência a algo que era habitual. Então, um passado que nos remete a algo habitual naquela época, então a gente chama de pretérito imperfeito, mas também é do indicativo, porque ele está afirmando que era. E o está mais calma, naquele momento da conversa com a esposa, quando ele falou está mais calma, esse fato de estar se refere ao momento presente da conversa. Então, é presente do indicativo. Ela sacudiu a cabeça dizendo, você não é fácil, e voltou a ler um livro em silêncio até adormecer. Então, aqui nós temos algumas ações que a Ana fez. Por exemplo, a ação de sacudir a cabeça, a ação de dizer algo. E quando ela disse você não é fácil, ela está se referindo ao fato de ser ou não alguma coisa. Então, tem o verbo de ligação aqui, porque traz uma característica. E a Ana voltou a ler um livro até adormecer. Então, são os verbos desse período. E quando falo sacudiu a cabeça, eu estou me referindo a um fato que a Ana já executou no passado.
então é pretérito perfeito do indicativo. Do mesmo jeito que quando eu falo voltou a ler, também é pretérito perfeito do indicativo. Só que quando eu digo voltou a ler, eu tenho uma locução verbal, tem dois verbos, e sempre na locução verbal é o primeiro verbo, ou seja, o auxiliar, que se é conjugado. O último verbo sempre aparece numa forma nominal, que é infinitivo, quando termina em R, que é o caso aqui, né? O gerúndio ou particípio. Aqui é o infinitivo. Quando eu pego aqui o verbo dizer com a terminação NDO, eu quero dizer que ele está conjugado no gerúndio. Não tem tempo aqui presente, pretérito ou futuro, não. É forma nominal, dizendo. E o verbo ser aqui, ó, eu sou, tu és, ele é. Então, você não é. Está também no presente do indicativo, o verbo ser no presente do indicativo. Naquele momento, ela referenciava um fato naquele momento da fala, mas é lógico, com certeza não era acontecia só no presente, era algo habitual também, né? Às vezes a gente usa o presente para nos referirmos a algo habitual também. Então, em silêncio até adormecer é um verbo no infinitivo também, devido à terminação R. Na manhã seguinte, cada um saiu correndo para o trabalho. À noite, eles se encontraram como se na véspera nada houvesse acontecido. E até hoje, Ana não tem a menor ideia do que a fez brigar com o marido. Então, verbos aqui, ou seja, palavras que eu posso conjugar, é saiu correndo, se encontraram, houvesse acontecido, fez brigar com o marido. Então, aqui você tem, saiu correndo é também uma locução verbal. Você está vendo que o saiu está no pretérito perfeito do indicativo, porque eu estou me referindo a uma ação que já foi executada, já saiu, certo? E o correndo pelo NDO, você já classifica que está nessa forma nominal chamada gerúndio. Se encontraram, olha, à noite eles se encontraram, eu estou me referindo também a uma ação que já foi executada, então, pretérito perfeito do indicativo. Como se nada houvesse acontecido. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, sim, só que aqui, preste atenção, eu tenho uma locução verbal especial. Todas as vezes que a locução verbal tiver como verbo auxiliar ter ou haver, aqui no caso é o verbo haver, mais o verbo principal no particípio. Particípio é quando o verbo termina principalmente em ado ou em ido, certo? Existem particípios que não terminam assim. Alguns verbos têm particípio que a gente chama de irregular. Por exemplo, escrever é escrito, abrir é aberto, imprimir é impresso. Não, imprimir tem dois. Imprimir pode ser imprimido ou impresso. Mas quando o particípio não terminar em dó, aí você diz que é particípio irregular, mas a maioria dos particípios verbais são regulares, terminados em ado ou ido. Então, se você tiver uma locução verbal nesse contexto aqui, ó, com o verbo auxiliar ter ou haver, por exemplo, houvesse acontecido ou tivesse acontecido, tanto faz, e o principal, especificamente no particípio, aí essa locução verbal é chamada de tempo composto. Do mesmo jeito que nós temos os tempos simples, por exemplo, presente, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito, a gente tem também o pretérito perfeito composto, o pretérito imperfeito composto do indicativo ou do subjuntivo, certo? E então aqui, como nós não fizemos treinamento de conjugar o verbo em tempo composto, você só vai aqui reconhecer que isso é um tempo composto. Não preciso dar nomes aos bois aqui, certo? Mas saiba reconhecer que tempo composto sempre é com esse tipo de auxiliar e sempre com o principal nessa forma nominal, ok? E até hoje, aí, bom, deixa eu ver aqui. E aqui, nesse caso aqui, nós temos um pretérito mais que perfeito composto
lá do subjuntivo, mas não importa esses nomes. Até hoje, Ana não tem a menor ideia do que a fez brigar. Quer dizer, alguma coisa fez, né? Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Então, fez aqui também é algo que já está se referindo a algo que já passou. E brigar está terminando em R, está no infinitivo, né? Do que a fez brigar, então é uma locução verbal também. A maioria das brigas de casais é provocada por razões absolutamente tolas, risíveis, motivos que merecem ser esquecidos. Então, você tem aqui o verbo ser, já falamos antes, é a mesma forma presente do indicativo, e aqui merecem ser esquecidos, é uma locução verbal também, com 3 verbos, não tem problema, mas sempre o auxiliar é que é conjugado, e esse aqui está no presente do indicativo, eu mereço, ele merece, eles merecem, eu estou falando no presente do indicativo. O ser também vai ser um auxiliar, você pode ter até 2, você pode ter mais de um auxiliar na locução, mas principal você só tem um, que é o último. Aqui o verbo principal está no particípio. Este aqui está no infinitivo, é o verbo auxiliar. Alguns gramáticos chamam de semi-auxiliar, certo? Então, numa locução verbal, o último verbo sempre é o verbo principal, ok? Verbo principal. O principal sempre estará ou no infinitivo, terminando em R, ou no gerúndio, terminando em N, DO, ou no particípio, terminando em ado ou ido, quando o particípio é regular. Se tiver só 2 verbos, o primeiro é sempre verbo auxiliar. Se tiver mais de 2 verbos a locução, então tem mais de 2 auxiliares, mas principal é só um. Então, você tem o verbo merecer e ser agindo como auxiliares, mas é sempre o auxiliar que se conjuga num determinado tempo, este no presente do indicativo. O segundo auxiliar está só no infinitivo, que não tem jeito de conjugar 2 aqui, né? Se as pessoas fizessem as contas de quanto tempo já perderam nessas discussões desnecessárias, o resultado seria assustador. São os 3 verbos que tem nesse período aí. Se as pessoas fizessem, olha, fizessem, essa forma verbal aqui, você pode reconhecer logo de cara pela desinência. Se você voltar na sua apostila, quando estudou o verbo, você vai ver que esse SSE é desinência sempre de pretérito imperfeito do subjuntivo. Como é que eu vou chegar ao subjuntivo? O contexto também, ó. Se as pessoas fizessem, a pessoa está colocando aqui uma hipótese para a coisa acontecer. Ela não está afirmando que as pessoas vão fazer as contas. Então, hora que eu tenho hipótese, eu tenho subjuntivo. E fizesse, essa desinência que eu circulei é sempre do pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? E já perderam. Eu estou fazendo referência a algo que já foi executado. Então, é o pretérito perfeito do indicativo. O resultado seria. Então, eu não estou falando que o resultado já foi, nem que está sendo nesse momento. Ele seria. Então, ainda ia acontecer. Aí eu chamo de futuro, porque ainda vai acontecer. Mas ele vai acontecer, presta bem atenção. Ele vai acontecer, quer dizer, ele vai chegar a ser assustador, né? O resultado vai chegar a ser, então é futuro, assustador, mas é se acontecer isso aqui, ó, primeiro, se as pessoas fizerem as contas do tempo que elas já perderam nas discussões. Então, quer dizer que para você chegar a esse resultado aqui, de perceber que é assustador, então você ainda vai chegar a ele, então ele é futuro. Isso aqui precisa de acontecer primeiro. Você tem que fazer essas contas primeiro. Então, quando isso aqui for acontecer, este já aconteceu. Por isso que este é pretérito. E esse aqui é futuro do pretérito. E no futuro do pretérito, aqui ó, tem uri aqui na palavra, porque uri, que você vê aqui, é a desinência do futuro do pretérito para qualquer verbo que você for conjugar nesse tempo. É muito desperdício? Verbo ser, já sabemos que ele está no presente, olha ele lá no início. De vida. São tardes, ó, são. O verbo ser aqui está sendo
pessoal, porque está fazendo referência a, deixa eu ver se está em pessoal aqui, são tardes jogadas pela janela. É o verbo ser no plural e também no presente do indicativo, né? Fazendo uma referência àquilo que foi jogado pela janela, as tardes, né? O que são jogados pelas janelas? Tardes são jogadas pela janela. Então, aqui ele é um verbo que tem sujeito. É porque o verbo ser, mesmo quando ele é impessoal, indicando horas, por exemplo, ele pode ter plural, é uma exceção, mas aqui ele tem sujeito. Tardes são jogadas fora, terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Sábados que não voltam, voltam. Olha, eu não estou falando que eles já voltaram, então não é pretérito. E nem que voltarão, não é futuro. Esse voltam está no presente para indicar um fato constante, né? Algo que se repete, não voltam nem ontem, nem hoje, certo? Então, presente do indicativo, mas que poderiam ser dedicadas. Olha, tem uma locução verbal. Você está vendo que o uri está presente aqui. Acabamos de falar nele, ó. Então, esse poderiam é futuro do pretérito. O ser, já falamos, aqui é o ser lá em cima, está no infinitivo, terminando em R. E dedicado é o verbo principal aqui no particípio, terminado em ato. Poderiam ser dedicadas a um bom filme, manhãs de verão que poderiam ter se desdobrado, olha, de novo poderiam, a mesma coisa dali, ó. Olha o uri de futuro do pretérito. Ter está no infinitivo, se desdobrado, se é um pronome, e desdobrado é o verbo desdobrar também no particípio que termina em ato. Em vez de produzir o que? Amargura. Produzir está no infinitivo, que termina em R. Produzir ressentimento, produzir mau humor. E fazer também está no infinitivo. As pessoas consumirem. Veja, se você tivesse aqui, fazer a pessoa consumir, você não teria dúvida que consumir estava no infinitivo. Então, esse consumirem é apenas o plural desse consumir. Então, esse consumirem aqui também está no infinitivo, só que no infinitivo flexionado, porque esse aqui é um infinitivo que não é o sentido geral da palavra consumir. Ele está aplicado a um sujeito. Quem vai consumir aqui? As pessoas. Então, é a forma do infinitivo, só que flexionado, infinitivo pessoal na terceira pessoa do plural. Mais um comprimido para dor de cabeça ou dor de estômago. Pronto? Aí reconhecemos todos os verbos. Agora, na primeira questão aqui, você tem um trecho e nesse trecho aparece a palavra cidadão. Está bem aqui, ó, cidadãos. E está no plural. Os substantivos que terminam em ão, podem fazer o plural em ons, ães ou ãos, só acrescentando S como cidadãos. Vamos ver quais dessas alternativas traz substantivo, qual traz o substantivo que vai fazer o plural igual cidadão, ou seja, só acrescentando S. Aqui, cordão e paixão, você faz o plural em cordões e paixões. Então, tem que trocar por ões, não é o caso. Pão e cão é pães e cães, não é o caso. Balão e botão é balões e botões. Então, nenhum desses. Mas bênção é bênçãos, órgão é órgãos, só acrescentar o S igual cidadão, ok? Na número 2, você tem a frase água doce e limpa, de dádiva à raridade. E a banca quer saber qual a classe morfológica, a classificação das palavras em destaque. Doce, o que é doce aqui? É a água doce. O que é limpa? Água limpa. Então, você vê que as duas palavras se referem ao substantivo água e quem se refere a substantivo pode ser pronome, mas aqui ele não está indicando uma posse ou indefinição, pode ser um adjetivo, então é o caso, aqui ele está caracterizando o nome, então aqui eu tenho adjetivo, perfeito? 3. Você tem um trecho com
uma palavra destacada. Quero um país onde as instituições não sejam desmanteladas, onde líderes e governos nos deem espaço e nos honrem com sua postura e ações. Todos os verbos abaixo, A, B, C, D, conjugados na terceira pessoa do plural, seguirão a grafia do verbo em destaque. Qual é a grafia do verbo em destaque? Dobra-se o e acrescenta M, exceto, então, quando o verbo dobra o E, que está no plural, ele se encaixa nessa palavra-chave aqui, ó, credelever. É um desses 4 verbos, ou crer, ou dar, ou ler, ou ver. Ou seja, ou crer, ou dar, ou ler, ou ver. Eu não falei do verbo ter. Exatamente. O ter não dobra no plural. Ele tem, eles têm. Continua só com um E, só que acrescenta o acento circunflexo para marcar o plural, diferenciando do singular. Agora, ele lê, eles leem, dobrou o E, mas não tem o acento fica só no singular, porque é monossílabo tônico terminado em E. Ele crê, eles creem, ele vê, eles veem. E se faltou o dar, então, espero que ele dê, dê um conselho ao filho. Espero que eles deem um conselho ao filho, certo? Então, é isso aí. Vamos a 4. Além disso, como recomendou a pediatra, então a pediatra recomendou. O que eu interpreto aqui? Que a pediatra executou essa ação. Executou, já passou. Então, se passou, é pretérito. Então, nada de futuro, nada de presente. Ela já fez isso aí. Agora, o pretérito pode ser perfeito ou imperfeito. Imperfeito é uma ação inacabada. E aqui, recomendou. Então, ela já fez isso. Está acabado. Pretérito perfeito. No texto, nós temos as palavras tente, tenha, diminua e ajuda destacadas. Aí a questão diz que o texto apresenta alguns cuidados básicos para se preservar a audição. Sendo assim, os verbos são empregados no modo imperativo, que é aquele modo que dá ordem, ou um conselho, ou uma sugestão. E está dizendo que todos que estão marcados ali no texto estão nesse modo imperativo, menos um. Então, vamos lá? No dia a dia, tente ouvir música, tente. É para você estar sugerindo que você pratique essa ação. Então, se deu uma sugestão de você praticar essa ação, o tente deu uma ordem para você estar no modo imperativo. Tenha uma alimentação adequada. Então, está mandando você ter, ou então está sugerindo, mandou, sugeriu, deu ordem, tenha. É imperativo. Diminua o uso de fones de ouvido. De novo, está dando uma sugestão ou uma ordem ou fazendo um pedido, então é imperativo. Então sobrou o ajuda, porque se eu falar assim, ó, ajuda seu irmão a fazer o dever, aí ajuda realmente é verbo no imperativo. Mas aqui nesse contexto é procure a ajuda. Esse a é um artigo. Então, nesse contexto aqui, ajuda nem verbo é. Nesse contexto, ele é substantivo. Assinale o trecho. Analise o trecho. O último estudo oficial feito em 2001 pela BH Trans mostrou o seguinte percentual. Há 0,6% de adeptos e 25 mil de viagens de bicicleta por dia. O verbo a, quer dizer, a forma verbal a, que é o verbo haver, foi empregada no singular, e aí pronto, ó, que fala assim, ó, por quê? Por quê? Aí você já tem que saber o histórico do verbo haver. Quem é concurseiro tem que carregar o verbo haver sempre assim. A hora que falar em haver, eu sei que ele pode ter plural ou não. Quando é que ele não tem plural? Quando ele tiver sentido de existir, ó, se ele tiver sentido de existir ou de tempo decorrido, ou seja, de tempo
passado. Então, pronto, isso você já tem que levar. Você não tem que descobrir na frase, não. E aí, ó, que você lê. Foi utilizado para indicar tempo decorrido. Ah, beleza, indicar tempo decorrido, ele é usado no singular mesmo. Mas quando falou a 0,6% de adeptos, não está fazendo referência a tempo. A tempo seria assim, ó, por exemplo, há 10 anos, há 10 anos que ele se mudou. Aí sim, quando eu falei há 10 anos, este há trouxe uma oração fazendo referência a um tempo que já passou. Ali não é tempo passado que ele está se referindo. Foi empregado no sentido de existir? Ah, no sentido de existir também ele tem singular. Ou melhor, ele só se usa no singular. Então, vamos ver. Existe 0,6% de adeptos. Dá certinho, existe aqui. E quando o verbo haver está no sentido de existir, ele só se usa no singular. Então, fechou na letra B. Ele nunca é usado para indicar o futuro. Quando é para indicação futura, é o A sem H. Por exemplo, daqui a pouco sairei. Então, aqui, ó, é futuro, ainda vai acontecer, ainda vou sair. É o A sem H, preposição a. É uma frase que indica distância? Não. Para indicar distância também é a preposição a. Por exemplo, fique a 2 metros da outra pessoa, por causa do coronavírus. Então, fique a 2 metros. Está indicando distância, é o a preposição também. Todos os verbos usados abaixo foram flexionados no mesmo tempo e no mesmo modo, exceto um está diferente. Então, vamos lá. Faculdades de direito pululam pelo país. Pululam, ou seja, está se referindo a uma ação continuada, uma ação que é habitual. Isso é característica de presente do indicativo. É uma verdade. Isso aqui, pronto, em qualquer momento. Pois nem todos querem uma carreira universitária. O verbo é querer. Querem. Eles já quiseram ou ainda vão querer? Nenhuma coisa, nem outra. Nem passou e nem vai acontecer ainda. É algo também que constitui uma verdade presente. Hoje vai estar presente, amanhã, nem todos querem. Então, eu quero, ele quer, eles querem, de novo, presente do indicativo. Tudo isso não será, não será, é o verbo. Será, já foi? Não, será. Está sendo agora? Não, ainda vai ser. Ah, ainda vai ser? Então é futuro. E quando você vir um futuro que tiver as desinências re ou ra com acento, ó, eu serei, tu serás, tá vendo? Ainda vai acontecer, você está no futuro do presente. É quando tem o re ou ra. No Brasil, a está no presente. Se fosse passado, era houve. Se fosse futuro, é no Brasil, haverá. Certo? Então, aqui é atual, é presente. Então, beleza. A, B e D estão no presente do indicativo, mas C está no futuro do presente. O projeto foi apresentado na tarde desta terça-feira. O pronome demonstrativo esta contraiu-se com a preposição de, tomando a forma desta. E nesse trecho denota, ó, então você tem que ver aqui, ó, o projeto foi apresentado na tarde desta terça-feira. Quando falo desta terça-feira, quer indicar afastamento do tempo, de modo vago, não afastou do tempo. Desta terça-feira, eu sei que é terça-feira que está falando, certamente é hoje que é terça-feira, ok? Agora, tempo, então a está fora, tempo presente em relação à pessoa que fala, opa, agora eu já gostei, certo? Presente, tempo passado? Não, desta não se refere a tempo passado. O que está ainda mais que é, olha, em relação à época em que se coloca a pessoa que fala, ó, desta terça-feira, a pessoa que está falando está se referindo àquele dia. Então, o que está perto da pessoa quem se fala, a quem se fala, não. O caso é que esta
O esta também pode definir algo que está perto da pessoa, mas é da pessoa que fala e não a quem se fala. Então, a única correta é a letra B, denota um tempo presente em relação a quem está falando a frase. Você deveria comer menos nas refeições. Eu consigo fazer isso, eu acho. É claro que isso significaria dobrar os lanches. Nesse trecho, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu consigo fazer isso. Eu acho. O termo em destaque, que é o pronome demonstrativo, isso. Ah, já falei que é pronome demonstrativo, né? Faz o quê? Referência ao que ainda será dito. Então, veja bem, eu consigo fazer isso. Dentro desse contexto, isso o que ele consegue fazer? É o que o amigo falou, o dono dele falou antes, que ele deveria comer menos. Então ele respondeu, eu consigo fazer isso. Isso o quê? Comer menos. Então, não será dito, já foi dito. É um pronome possessivo, eu já falei que ele é demonstrativo, sempre é demonstrativo. É um pronome demonstrativo? Perfeito. Retoma algo dito anteriormente? Olha a setinha lá. Perfeito. Fechou na letra C. Mesmo para os descrentes, nestes dias algo mágico circula por este mundo, nem sempre bonito nem bom. Foram empregados os pronomes demonstrativos, que este é sempre demonstrativo, porque, respectivamente, vamos ver o primeiro e o segundo, o que eles fazem ali? Nestes dias, referência a termo já mencionado? Não, não está referindo a termo já mencionado, porque se fosse termo já mencionado, seria nesses. Indica o que está perto da pessoa. Não, já está errado. Indica o tempo presente, ou nestes dias, só pode ser tempo presente em relação a quem está falando, certinho. E faz referência a termo já mencionado? Não, termo já mencionado em geral é o esse, ok? Sai daí também. Indica o tempo presente em relação à pessoa que fala, já consideramos certo. Faz referência ao espaço, quer dizer, ao lugar em que a pessoa que fala se encontra. Então, circula por este mundo. Quem está falando está no mundo. Então, fechou na letra C, porque a D diz que faz referência a algo sobre o qual ainda se vai falar, o este faz isso mesmo também, mas não foi o caso ali. Ali ele está fazendo referência a tempo presente. Indica tempo presente em relação à pessoa que fala, também é verdade, mas lá está referenciando é o lugar. Então, letra C e pronto. Controlada, viu? Você vai ver que a garota aqui é bem controlada mesmo. Olha só. É lindo mesmo este sapato, mas estou me controlando. Preciso economizar. Vou levar só os 6 pares que já separei. Muito controlada essa menina. A personagem da tirinha afirma que é lindo mesmo este sapato. No entanto, o uso do pronome demonstrativo está incorreto. Por que está incorreto? Repara que quem está falando é esta aqui, a loirinha. E repare que ela está fazendo referência ao sapato que está perto da moreninha. Então, repare o detalhe. Este é pronome de primeira pessoa. Esse é de segunda pessoa. Aquele é de terceira pessoa. Isso quer dizer que a primeira pessoa, que é quem fala, a segunda, que é com quem se fala, e a terceira, de que ou de quem se fala, é o assunto. Então, esses pronomes têm que fazer referência a essas pessoas da seguinte forma: o este é para aquilo que está perto do falante. Se estiver perto do ouvinte, tem que ser esse. E o sapato está perto do ouvinte, porque essa moça aqui é que está ouvindo. Então, o sapato está perto do ouvinte, tinha que ser esse. Então, é por isso que está incorreto. Porque este só deve ser usado quando o objeto está próximo de quem fala. Tudo bem, essa está certa. Só porque não é só, não é só nesse caso, não. Eu tenho outros usos para o este, mas ela está certa. Mas eu tenho que marcar ela incorreta.
Este só deve ser usado quando o objeto está próximo de quem fala e de quem ouve. Não, isso está totalmente errado. Ah, está totalmente errado? Ah, então é essa que é a resposta, que é para marcar o incorreto. Este só deve ser usado quando se refere a tempo recentemente decorrido. Ah, mas peraí, não, tá certo. Tem que ser uma incorreta, mas em relação a esse contexto aí, né? Então, este deve ser usado quando o objeto está próximo de quem fala. Sim, tá certo essa. Tá certo. Este deve ser usado quando o objeto está próximo de quem fala. Então, certo, mas eu tenho que marcar a errada. Então, é a letra B mesmo que está errada, de acordo com o que aconteceu ali. Porque o este só deve ser usado quando o objeto está próximo de quem fala e de quem ouve. Erradíssima. Letra C. Este só deve ser usado quando se refere a tempo recentemente decorrido. Recentemente decorrido. Às vezes pode ser. Então, a letra B é a resposta aí mesmo. Ficou meio confuso, porque eu estava trocando as coisas, mas é para marcar o uso incorreto dele. Letra B. Tiveram 4. A família está completa, mas Ion quer ter mais 2. Então dá para eu pensar aqui que eles tiveram 4 em reticência, não continuou, mas dá para perceber que eram 4 filhos. E agora Ion quer ter mais 2, né? O caso, para dar conta dos 4, o casal põe tudo na ponta do lápis. O mesmo planejamento que tiveram para tê-los, aplicam agora nos gastos. Perfeito. Então eu tenho aqui o los, e foi usado aqui para fazer referência a um termo que retoma outro citado anteriormente. Bom, para ter-os, aí eu entendo aqui no contexto que é para ter os filhos, então fez referência aos filhos anteriormente, então fechou na letra A. Não substitui adjetivo, porque ele é um pronome substitui nome, não é um objetivo, nem tem isso, é objeto indireto, e se fosse objeto ele não seria indireto, ele seria direto. O é sempre direto, estabelece a relação da pessoa do discurso com algo que lhe pertence. Não, quando a gente vai referir a algo que pertence, a gente usa o pronome possessivo. A cidade é a única afirmativa em que a palavra destacada exerce a função de substantivo. Existe alguma coisa que chama minha? Não, minha é pronome e é possessivo. Existe alguma coisa que se chama comentário? Existe, eles fizeram ontem isso lá, essa coisa que você falou aí, comentário sobre alguma coisa. Então comentário é substantivo, porque havia sempre foi verbo e o quê? Um comentário é um artigo indefinido. Alternativa em que apenas substantivos do gênero feminino, ou seja, eu vou colocar a nos dois. Grama de jardim, a grama, perfeito. Poeta não é a poeta, é o poeta. Se fosse feminino, era a poetisa. Cobra, se for cobra macho ou se for cobra fêmea, você vai falar sempre a cobra macho, a cobra fêmea. E foto não é o foto, é a foto. Então, aqui está a resposta. As duas são femininas, porque aqui é o campeão masculino, a ladra feminina, o ateu, o primitivo, certinho? E a última questão. Na seguinte passagem, as ONGs podem fazer um documento delas. O verbo podem está conjugado no... Bom, sabe que é presente. Podem, então, é atual. Então, certo que é presente. Agora, será que ele é do indicativo ou do subjuntivo? Podem fazer. Quando falou podem fazer, ele não está colocando uma possibilidade. Ele está afirmando que isso aí pode acontecer. Então, é indicativo. Sai a B e sai a D. Agora, se é indicativo, é porque expressa um fato certo. Quando ele é incerto, é o subjuntivo. Então, fecha na letra C. Beleza. E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.